Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja derramado no coração de cada um de vocês aqui esta noite. Amém? Convido você a abrir a palavra de Deus ao Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 45. Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 45. Nós temos pregado, nós temos anunciado o Evangelho do Senhor Jesus, porque o Evangelho, na realidade, nada mais é do que o nascimento, a vida, o sofrimento, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Tudo isso nada mais é do que um fator primordial para o arrependimento, para a conversão de nossas vidas e da vida daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Pregar o Evangelho na sua simplicidade e vivê-lo na sua totalidade nos garante um conhecimento pleno e real de Cristo Jesus. Que através do Evangelho, através dos ensinos de Deus, nós aprendemos tudo sobre Jesus. E sabendo da vida de Jesus, sabendo de como Jesus age, sabendo do seu amor, nós podemos imitá-lo. Podemos imitar a Jesus. Mas muitas vezes passamos e não vemos alguns detalhes sobre Jesus. Alguns detalhes não são percebidos por nós, e nós passamos e não vemos aquilo que precisaríamos ver. Por isso, nesta noite, eu quero falar de um detalhe acontecido com Jesus lá na cruz de Calvário. E esse detalhe nada mais é do que a última hora de Jesus. Então eu convido você nesse instante a ler comigo a partir do versículo 45 de Mateus capítulo 27. E diz assim a palavra de Deus: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam, ouvindo isso, diziam: ele clama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: vejamos se Elias vem salvar. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Soberano Deus, Pai amado, em nome de Cristo Jesus, Senhor, nesse momento que nós, ó Deus, lemos a Tua palavra, pedimos, Senhor, a Tua direção, pedimos, Senhor, a Tua mais alta direção, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Abre, Senhor, as nossas mentes, abre, Senhor, também os nossos corações, e o que nós, ó Deus, vamos aqui falar e vamos ouvir, seja apenas o querer e a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. E usa, ó Deus, como canal. E usa, Senhor, como instrumento da Tua vontade. Que não seja eu, Senhor, esse vaso imperfeito, mas que seja, Senhor, o Espírito Santo do Senhor que está contigo nesse vaso perfeito, que vai falar a Tua igreja esta noite. Em nome de Jesus. Para a honra e glória do Teu nome, é que eu te agradeço desde sempre. Amém? E louvado seja o nome do Senhor. Todos nós já tivemos momentos em nossas vidas, já tivemos última hora em nossas vidas. Por exemplo, nós que somos casados, nós já tivemos o nosso último momento de solteiro. Por isso muitos aí fazem despedida de solteiro. Nós já tivemos o nosso último momento de criança, quando nos tornamos adultos. Então, todos nós já tivemos últimos momentos, última hora em nossas vidas.
Às vezes algumas nós não lembramos, isso é verdade, não vamos lembrar de tudo. Eu me lembro que um dos meus últimos momentos como sendo parte desse grupo, aqui onde nós estamos era a minha casa. Flávio bem expressou aqui na sexta-feira no culto, de que aqui realmente foi um verdadeiro celeiro de pregadores. E ele, em nome de Jesus, graças a Deus, para a honra e glória de Deus, é um pregador que nasceu aqui. E eu quero dizer para você que aqui eu recebi estudo. Comecei com o Josimar. Depois eu recebi estudo do Johnny. Passei um ano estudando com o Johnny. Um ano estudando a palavra de Deus, não é brincadeira. Mas eu tinha muitas dúvidas. E eu tive esse último momento. Essa última hora, como pessoa do mundo. E o Johnny, ao pregar para mim naquele dia, vinha aqui ao lado, onde era a minha sala, nós estávamos no jardim, daí no começo eu ia da igreja até aqui, perto do primeiro ventilador, era o jardim da casa, eu estava sentado com ele. E ele me fez a pergunta: se eu estava disposto a entregar minha vida para Jesus e se eu queria me batizar. Então, olhando nos olhos do Johnny, eu disse: sim, eu quero me batizar e quero servir a Jesus. Então, aquele foi a minha última hora como pessoa do Senhor. Porque daí para cá, eu fiquei nas mãos do Senhor. Daí para cá eu passei a pregar o Evangelho. Eu passei a viver para Jesus. Então todos nós já tivemos essa última hora. Mas momentos, vamos dizer, últimos momentos ainda vão acontecer em nossas vidas, muitos deles. Até aquele dia em que nos será tirado o fôlego divino. Até aquele dia em que nós vamos ter cumprido a nossa missão aqui na terra. Muitos últimos momentos, muitas últimas horas ainda vai acontecer em nossas vidas. Mas essa última hora de Jesus aqui ficou conhecida como a hora nona. E nessa hora nona de Jesus, nós vimos o sofrimento de Jesus, nós vimos a escuridão que Jesus passou, e nós vimos a morte de Jesus. Nós vimos a morte. Tudo que Jesus suportou, tudo que Jesus passou ali, foi para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. Para que eu e você tivéssemos acesso a Deus. Nós fomos alcançados por Jesus naquela última hora. Aquela última hora foi para que nós fôssemos salvos. Aquela última hora de Jesus. Em Marcos capítulo 15, versículo 25, diz que já era a hora terceira quando Jesus foi crucificado. E Jesus, nada mais nada menos, passou 6 horas crucificado, pendurado numa cruz. Mas quando chegou a hora nona, Jesus morreu. Jesus morreu. E o que nós podemos aprender com essa morte de Jesus aqui? Que lições podemos tirar para as nossas vidas? Nessa última hora de Jesus, qual importância tem isso para nós? Que importância tem? Porque muitas vezes nós não compreendemos, porque muitas vezes nós não despertamos para esse momento de sacrifício, para esse momento de dor, para esse momento que Jesus suportou. Isaías, o profeta Isaías, no seu livro, capítulo 53, ele expressa bem isso. Ele fala que Jesus era alguém desprezado. Jesus era rejeitado. Nenhuma beleza nele havia que nos chamasse a atenção. Jesus foi transpassado. Jesus foi humilhado. E ele ainda diz ainda que Jesus, homem de dores, é que sabia o que ia padecer. Últimas horas de Jesus. Mas uma das lições que eu quero falar agora nesse momento para nós, na última hora de Jesus, foi um grande sofrimento dele naquela cruz. Porque na realidade, quando nós começamos a ler, começamos a meditar, é um sacrifício inimaginável. Porque nós não temos a essência do real daquele sacrifício. Nós ouvimos falar
cantamos, nós pregamos sobre isso, mas nós não temos como dizer com detalhes aquele sofrimento de Jesus ali, aquilo que ele passou ali. Jesus vem a esse momento sofrer ofensas, sofrer injúrias, sofrer blasfêmia, humilhação. Já estava Jesus sofrendo tudo isso. O evangelista João, no seu livro, capítulo 1, versículo 11, ele diz que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo. Esse sacrifício aqui, esse sofrimento de Jesus foi tremendo. Às vezes, eu fico meditando, fico pensando, fico tentando entender esse sacrifício. Porque hoje não é muito diferente. Hoje as pessoas não tendem a compreender e a entender esse sacrifício de Jesus. E as pessoas estão vivendo momentos perigosos. As pessoas estão vivendo momentos de um perigo tremendo. O perigo do pecado, que leva à morte espiritual, que pode levar também até a morte física. A distância de Deus para toda a eternidade, se morrer e for para o inferno. Por isso, o sofrimento de Jesus aqui Calvário, por causa de todas essas coisas. Mas uma pergunta, pode caber a mim, pode caber a você nesse momento. O porquê de tanto sofrimento? Porque Jesus passou por esse sofrimento. Porque Ele teve que se submeter a esse sofrimento. E eu digo para você em primeiro lugar, porque somos sua criação. Jesus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele nos criou, Ele nos fez. E nós somos a criação dEle. Olha que diz Salmo 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e nele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Ele não quer nos perder, porque nós somos a sua criação. Deus não se alegra de forma nenhuma com a morte da sua criação, com a destruição da sua criação. Nós temos uma alma, e essa alma ela foi criada por Deus, e ela tem uma durabilidade eterna. Eu e você temos uma alma valiosa e rara, porque é como o DNA, cada qual tem uma e não tem outra igual. Ela é única e ela é eterna. E sabe por quê? O porquê dessa importância dessa alma? Porque ela foi criada pelas mãos de Deus, obra nas mãos dele. Nós somos essa criação. Por isso tanto sofrimento de Jesus ali. Lá em Salmo 139, versículo 14, o profeta Davi diz: eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Admiráveis são as tuas obras, e minha alma o sabe muito bem. A sua alma é valiosa. Você é criação de Deus. Por isso tanto sacrifício de Jesus, tanto sofrimento. Jesus sofreu ali porque nos ama. A palavra de Deus vem recheada, nos mostrando o tamanho do amor de Deus. Porque em nenhum momento Deus tem prazer na morte de ninguém. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. E algo me chama a atenção nesse versículo. Quando eu começo a olhar cada palavra, eu fico maravilhado. De tal maneira, uma maneira sublime. Porque Deus aqui está dizendo que amor o texto diz que Ele amou o mundo, mas o mundo é as pessoas. É eu, é você, somos todos nós. Ele amou de uma maneira sublime, de uma maneira incomparável.
em nossas vidas. Nós não sabemos explicar isso. O texto diz que Ele deu o seu Filho. Ele deu o seu bem mais precioso. Ele se doou, Ele se entregou naquele sofrimento, mas com uma finalidade muito impressionante, para que todo aquele que vem crer não morra, mas tenha a vida eterna. Porque essa vida eterna é a vontade de Deus, que nós estejamos com Ele para todo sempre. O sofrimento de Jesus, o sofrimento de Jesus, o porquê desse sofrimento de Jesus? É porque Ele quer nos salvar. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém morra. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Ele suportou tudo aquilo por causa de nós, por causa de nossas vidas. A alegria de Jesus é a nossa salvação. Ele se alegra com a salvação do ímpio. Jesus fez tudo isso para que fosse possível cada um de nós estarmos com Ele na glória. Para que cada um de nós estivéssemos no céu. Para que todos os nossos pecados fossem perdoados, fossem dizimados. Esse foi o sacrifício de Jesus. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, nenhum morra, senão que todos cheguem ao arrependimento, cheguem à salvação. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso aquele sacrifício de Jesus ali, por isso aquele sofrimento dele ali, para que nós pudéssemos alcançar a comunhão com Deus. Amém? Aquele sofrimento. A primeira lição que eu consigo tirar desse texto, essa última hora de Jesus, essa última hora desse sofrimento tremendo. Mas uma segunda lição que eu vejo aqui é que Jesus também passou por trevas. Olha o versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. E não somente uma treva literal, não somente, mas uma treva também na morte de Jesus. Naquele instante, naquele momento, o simbolismo de treva, no momento que Jesus morre. Em Lucas, capítulo 22, versículo 53, Jesus disse aos seus juízes: diariamente estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Era como se, naquele instante ali, as trevas estivessem resplandecendo sobre todas as coisas. Era como se, naquele instante ali, o bem estivesse perdendo para o mal, como se o mal estivesse prevalecendo. Mas Jesus disse para aqueles homens: é hora das trevas, é hora. Mas Jesus venceu aquela escuridão, para que ele não ficasse subjugado às trevas. E hoje, quando nós lemos a sua palavra, quando nós olhamos Colossenses capítulo 1, versículo 13, nós podemos entender aquilo que Jesus estava fazendo, porque Ele nos transportou do império dessas trevas para o reino do Filho amado, para o reino do Filho do seu amor. Porque Jesus venceu as trevas e nos libertou delas. E quando eu falo isso, eu estou falando dos pecados. Eu estou falando de como nós vivíamos, de como nós éramos, e de quem nós somos hoje, das pessoas que nós somos hoje. Foi necessário Jesus passar pelas trevas. Por quê? Porque no pecado nós não conseguimos olhar para Ele, mas quando Ele limpa os nossos pecados, nós conseguimos contemplar a luz. E essa luz é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Mas olha, amados,
nenhum de nós estamos livres das trevas se nós não olharmos para Jesus e sua cruz. Não estamos. Por isso é importante a pregação desse Evangelho. Por isso é importante a vivência desse Evangelho. Porque somente com Cristo Jesus nós superamos todas essas coisas, todas essas causas. Quando nós contemplamos a cruz, nós vimos a graça de Deus derramada em toda a humanidade. Quando nós contemplamos a cruz, nós vimos a esperança de vida eterna. Porque essa esperança está em Cristo Jesus. Porque só Ele nos liberta. Quando nós contemplamos essa cruz de Jesus, nós vemos o perdão de Deus derramado em nossas vidas. Porque somente o perdão de Deus pode nos conduzir à sua presença. Somente o perdão. Jesus se fez maldito por mim e por você. E são esses detalhes que muitas vezes nós esquecemos. Jesus se fez maldito, sofreu a distância de Deus por causa de nós. Olha aí o versículo 46, quando ele clama, quando ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele instante Deus havia se afastado por alguns segundos de Jesus, mas isso aqui por causa de nós, por causa da nossa culpa, por causa dos nossos pecados. Jesus sofreu tudo isso. Jesus sofreu isso por nós. Porque nesse momento em que Deus vira o rosto, porque Deus não aguentava mais suportar tamanho pecado sobre ele, porque ele arrastava todo o pecado da humanidade. Deus não conseguia mais contemplar, Deus não conseguia mais ver. E Deus se vira, Deus não olha, Deus não contempla. E Jesus sente as coisas. Jesus presenciou a incompreensão. Jesus presenciou o descaso. Jesus presenciou a irreverência, a humilhação, a ofensa, o escárnio, tudo isso. E nós podemos perceber, como nós vemos no versículo 46, 47, e alguns do que estavam aí ouvindo dizia: ele clama por Elias. E mais, eles diziam: dai água a ele, com caniço, coloca na boca dele aí. Escarnecendo de Jesus. Deixa para ver se Elias vem salvá-lo. Jesus passou por isso. Por nossa culpa, por minha culpa, por a culpa de cada um de nós. Jesus venceu a morte. Jesus venceu esse momento de nós. Por isso eu digo, às vezes nós não conseguimos ver detalhes do sofrimento de Jesus. Às vezes nós não conseguimos ver, nós não conseguimos estar atentos a coisas pequenas. A última hora de Jesus na cruz foi tremenda. Foi difícil, não foi fácil. Não foi. Porque ele sofreu todas essas coisas, ele passou por tudo isso. Quando nós olhamos a vida de Jesus, tudo aquilo que Jesus passou, tudo aquilo que Jesus sofreu na mão dos fariseus, dos escribas, todos eles, não chega nem perto desse momento aqui de Jesus. Momento de sacrifício, momento de dor, momento de dor. Mas em terceiro lugar, uma lição que eu consigo tirar desse texto, que é a última hora de Jesus, foi a hora da sua morte. Foi a hora que ele morreu. Foi a hora em que ele entregou o seu Espírito. E Jesus, clamando outra vez, em grande voz, entregou o Espírito. Jesus já morreu. Mas por que Jesus teve que morrer? Será que não teria sido mais fácil ele ter dado ordem aos anjos, e os anjos terem vindo, ter dizimado tudo, acabado com tudo, e ter salvo aquelas pessoas que ele queria salvar? Será que não teria sido mais fácil uma ordem aos arcanjos, e eles descerem e tirarem Jesus daquela cruz, e castigarem aqueles que tinham levado Jesus para a cruz? Não poderia ter sido assim. Não poderia de forma nenhuma ter sido assim. Porque o que levou Jesus para a cruz foi o meu pecado, foi o seu pecado.
Às vezes a gente não tem compreensão disso, às vezes a gente não atenta bem para isso, mas o que levou Jesus também foi cada um de nós. E que muitas vezes, nós estamos passando momentos complicados e difíceis e não olhamos para esse sofrimento de Jesus, não olhamos para os detalhes da sua morte. Jesus morreu para que nós pudéssemos viver. Hebreus capítulo 2, versículo 9, vimos toda a vida aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Amém? Aí estava Jesus na cruz. A morte era destino de toda a humanidade. A humanidade estava destinada à morte, não havia saída, não havia esperança. Estava decretado a nossa morte, a morte de todos. Mas Jesus diz, não, é minha criação. Foi eu que fiz. Eu não tenho prazer nessa destruição, não tenho. Ele resolveu nos livrar. E sabe, amados, quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, quando nós começamos a olhar os detalhes minuciosos de tudo aquilo que Deus tem nos ensinado, nós começamos a ver a beleza do sacrifício de Jesus. Porque para mim e para você, Jesus na cruz é motivo de alegria. Porque nós não fomos destruídos. Porque nós temos uma esperança de vida eterna com Deus para todo sempre. Mas tudo isso só foi possível porque Ele foi ali. Jesus na cruz nos liberta. Jesus morrendo na cruz nos livra da algema da morte. Porque hoje eu e você não somos mais tragados por essa morte. Vamos morrer fisicamente sim, mas eternamente jamais. Nós não morreremos, porque em Cristo Jesus nós temos vida. Somente nele. A palavra diz que existem dois caminhos. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Diz que o caminho da perdição é largo, ele é espaçoso, e muitos entram por ele. Mas diz que o caminho da salvação é estreita, é uma porta estreita, e são poucos os que entram por ela, são pouquíssimos. Nós estamos vivendo momentos de decisão, porque os dias são breves. Jesus está aí voltando. Os dias estão se aproximando. E uma pergunta nós precisamos fazer. Uma pergunta eu preciso fazer. Há dois lugares. Há dois caminhos, mas também há dois lugares. O céu e o inferno. Eu conheci um amigo há muito tempo atrás. Eu ainda nem crente era. Isso não há muito tempo mesmo, muito tempo. Ele tinha sido ex-seminarista, ele estava estudando para ser padre. Mas ele tinha abandonado o seminário. Então a gente saía sempre para beber, para farrear. E muitas das vezes eu dizia assim, quando eu morrer eu quero ir para o inferno. Ele dizia isso, mas aquilo me constrangia. Deus já tinha um propósito em minha vida, eu creio assim, eu sei disso. E ele dizia, quando eu morrer eu quero ir para o inferno. E eu perguntava, por quê? O nome dele era Demetrios. Por que Demetrios isso? Ele dizia, porque ir para o inferno o caminho é largo. Tem muita mulher. E em cada esquina tem um papo assim. E eu fico meditando, puxa vida, mas é desse jeito mesmo. É desse jeito. Aqueles que estão trilhando o inferno, é fácil. Tem facilidade para tudo. Tem diversão para todo lado. Tem o que o camarada quer, tem que a hora, tem sim. Porque é facilidade. O caminho do céu é difícil. O caminho do céu nem todos querem. O caminho do céu tem pedra, tem sim. Mas nós temos algo maravilhoso.
É Cristo Jesus indo limpando o bolo do nosso caminho. É Cristo Jesus indo à frente, nos arrebanhando, nos levando, nos direcionando. O sacrifício de Jesus na cruz, amados. Nós precisamos meditar nele todos os dias. Nós precisamos olhar e ver que, puxa vida, Jesus fez isso por mim. Que amor lindo, que amor maravilhoso, que amor supremo é esse? Nós não compreendemos, nós precisamos meditar nisso. Precisamos buscar isso. A última hora de Jesus foi a hora que Jesus suportou a dor, suportou o abandono, suportou a rejeição. A última hora de Jesus foi a hora que ele venceu o poder das trevas. Foi no momento que ele venceu os grilhões da morte. Jesus estava lá, vencendo por mim e por você, porque nós, com toda sinceridade, eu sei, nós, eu e você, nunca, jamais, em nenhuma circunstância, nós teríamos condição de vencer essa morte. Não tínhamos. E Deus é tão sábio, Deus é tão maravilhoso na sua sabedoria, que Ele sabe mais do que eu e você. E Ele manda que Cristo Jesus vinha fazer isso por mim e por você. E Jesus veio. A última hora de Jesus, Ele triunfou sobre a morte, para que a morte não o dominasse, para que a morte não dominasse a mim e a você. Ele triunfou. Que hora é para você? Que hora você está passando na sua vida? Que momento vive você? Será que você está vivendo a hora de um descaso? Será que você está vivendo a hora de uma dor, de um abandono, de um sofrimento? Para você conhece você mesmo. Você sabe. Será que você tem sido afetado pela escuridão, da maldade desse mundo? Porque o mundo é mau. O mundo não dá refresco para ninguém. É cada um por si. Ou talvez você tenha sido abatido por a morte de algum familiar, ou por alguém que está doente, e talvez você esteja abatido com isso. Será que é essa hora que você está vivendo? Mas a mensagem de Jesus na cruz, ela é simples. A mensagem de Jesus na última hora, a hora nona, ela é simples. Ela é muito simples. Primeiro, Jesus não quer que você suporte essa dor sozinho. Seja qual for a dor que você sente, seja qual for a dor que você passa, Jesus não quer que você passe por ela sozinho. Não. Jesus quer que você coloque nas mãos dele. Coloca sobre ele toda a ansiedade. Coloca sobre ele tudo. Coloca sobre ele a tua vida, a tua casa, teus negócios, tudo nas mãos dele. Porque somente em Jesus, somente nele, há solução para todas as nossas causas. E não é nenhum outro. Lance sobre Jesus. Porque Jesus é o bom pastor. Jesus é a porta. Você precisa. Você, aliás, não precisa se entregar à escuridão, não. Porque Jesus lá no Calvário, ele venceu a escuridão. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Se usar a palavra de Deus. Jesus, a mensagem dele lá na cruz do Calvário é que há uma esperança de vida após a morte. Para mim e para você. Amém? Porque como diz Apocalipse, ele enxugará dos nossos olhos naquele dia toda a vida. Jesus nos colocará no seu peito. Jesus nos acariciará. Jesus vai dizer para mim e para você: entre benditos meus. Porque desde a fundação dos tempos, aqui está preparado para você. Por isso nós precisamos olhar para aquela cruz do Calvário. Nós precisamos olhar para os últimos momentos de Jesus e ver a beleza do seu sacrifício, e ver tudo que ele passou, enfrentou naquele momento, naquela hora. Mas nós precisamos olhar para esses momentos e ver que há uma esperança guardada para nós, para que nós possamos viver, para que nós possamos estar com ele para sempre, para sempre, para sempre.
Porque tudo isso que nós estamos vivendo aqui é apenas um pano de fundo. Tudo que nós estamos vivendo aqui é algo que vai se acabar, que vai passar, mas com Jesus é eterno. Com Jesus é eterno. Nós vamos viver maravilhas com Ele. Nós vamos ver a graça de Deus sendo completada naquele dia. Porque nós vivemos por essa graça. Nós caminhamos por essa graça. Porque somente a graça dele que nos sustenta. Somente a graça dele nos faz todos os dias lutar e caminhar, e se levantar, e escorregar e voltar. Talvez o apóstolo Paulo disse: se não tinha de mim esse espinho na minha carne, talvez alguma enfermidade que o assolasse. Mas Deus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. A graça do Senhor hoje te basta para mim e para você. Somente a graça dele. Por isso, amados, nós precisamos olhar para os pequenos detalhes de Jesus. E vai fazer toda uma diferença em nossas vidas. Vai fazer toda uma diferença na nossa família. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que cada dia nós possamos nos lembrar. Que cada dia nós possamos estar firmados e atentos nos detalhes. Nos detalhes de Jesus. Você tem lutado. Você tem tentado se parecer com Jesus? Será que na sua caminhada, será que na sua vivência diária, você tem tentado ser aquilo que Jesus tem ensinado? Será que você tem dado passos? Será que você tem tentado olhar e ver as coisas pela ótica de Jesus? Porque é isso que Jesus espera de mim e de você. Que nós olhemos para Ele lá naquela cruz do Calvário e compreendamos o grande sacrifício que Ele fez para que nós viéssemos até direito à vida eterna. E ao entender isso, e ao compreender isso, viéssemos a caminhar e a viver como Jesus viveu. Que você possa meditar nisso. Que você possa ter compreensão de todo o sacrifício de Jesus lá naquela cruz. Que Deus abençoe você. Vamos ficar de pé e vamos cantar a música. Semana foi que deu Jesus, se entregando ao Pai mais uma vez. Feche seus olhos, igreja, medite nessa letra. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amor, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Escute, vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto. Posso ouvir o clamor da multidão. Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amor, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos
seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor, ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor, ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Aleluia. Coloque as suas mãos no seu coração nesse momento. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, ver o mestre a chorar. Agora foi por você. Que ele mostrou tanto amor. Ver os cravos nas mãos, naqueles momentos de dor, naqueles momentos de dor, ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Vamos orar. É sofrimento tão grande. Foi o sofrimento de Jesus. Ó Deus, meu Pai, meu Senhor. A tua palavra, Senhor, diz que ao Senhor agradou o moelo. Diz que ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Fala que nenhuma beleza havia nele que nos atraísse. Homem de dores, quem sabe o que é para você. Ó Senhor, dentro da tua mais alta misericórdia, nos ensina, Senhor, a contemplarmos, a compreendermos, a olharmos com mais profundidade para tão sublime sacrifício de Jesus. Não nos deixe, Senhor, ter os corações altivos, achando que somos alguma coisa, mas nos dá, ó Deus, nos ensina a termos humildade, a sermos humildes e reconhecermos, ó Deus, no mais profundo do nosso ser, esse amor tão maravilhoso, tão majestoso, que é o amor do Senhor com cada um de nós. Aquele momento, ó Deus, na cruz não foi fácil, sim, não foi. Aquele momento na cruz foi momento de muito sofrimento, foi momento de trevas, foi momento de morte. E como Pai, Senhor, que eu sou, como Pai, ó Deus, que eu sou e amo os meus filhos, eu compreendo e sei o tamanho da dor, o tamanho do choro do Senhor pela morte de Jesus. E mais ainda, Senhor, e muito doeu no Senhor
Foi o pecado de todos nós que levou o seu filho para a cruz. Mas nesse momento, ó Deus, em que nós ouvimos o Senhor falar conosco através da sua palavra, pedimos que o Senhor nos perdoe. Perdoe, Senhor. Perdoe. Porque cada instante de nossas vidas, cada momento que nós vivemos aqui, se nós te pedíssemos perdão por cada segundo e cada pouco, diante de tão grande sacrifício, de tão grande amor do Senhor para com cada um de nós. Oh Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor, da nossa caminhada, da nossa vida. Que nós possamos, Senhor, compreender e entender cada instante, a tua graça sobre nossas vidas. E assim, ó Deus, venhamos aceitar que somente pela graça do Senhor nós somos salvos. Derrama sobre nós, ó Deus, a tua misericórdia, o teu perdão, o teu amor, todos os dias. Porque sem ela, ó Deus, sem o Senhor, nós não temos direção, não temos caminho, não temos nada, e vamos nos perder na vida. Mas com o Senhor nós temos direção, com o Senhor nós temos luz, com o Senhor nós temos uma morada celestial para toda a eternidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Deus, nos dá uma noite cheia da tua presença, nos dá uma semana cheia da tua graça, cheia do teu amor. Ó Pai, em nome de Jesus, fica conosco, Senhor, nos orientando, nos conduzindo e derramando cada dia, cada instante, ó Deus, a tua misericórdia suprema sobre nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus nos leve em paz aos nossos lares. Amém. Louvado seja o Senhor.